por que Jesus foi para o Calvário? Por que Jesus foi para o Calvário? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia na carta de 1 a Pedro. 1 a Pedro, capítulo 1, pega o versículo 13 até o versículo de número 20, ou talvez até o 23. E nós vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus foi para o Calvário. O Senhor Jesus, ele foi para a cruz por mim e por você e por todos aqueles que realmente venham a crer nele. Ele morreu por todos, mas nem todos aceitam a ele como seu único e suficiente Senhor da sua vida. Então nós precisamos entender o que Jesus fez. Ele entregou a sua vida lá na cruz, por amor ao ser humano. Ele entregou a sua vida na cruz para que nenhum ser humano fosse lançado no lago de fogo. Foi para isso que Jesus foi para o Calvário e aceitou ser morto e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância em nome do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele nos deu vida e vida com abundância. Quando a palavra de Deus diz que ele nos deu vida e vida com abundância, essa vida abundante, primeiro é a nossa salvação eterna. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que desfrutar do melhor desta terra. Porque nós somos filhos do Rei. Fomos chamados para reinar. É isso que a palavra de Deus diz. Fomos chamados para reinar no meio de uma geração corrompida e perversa. A palavra diz que nós, como filhos e filhas de Deus, brilhamos como astro. Sabe o que é isso? É como se fosse uma estrela bem grande, brilhando nas trevas. É assim que o povo de Deus, aonde ele anda, aquela luz é o que faz a diferença. E essa luz, o diabo ele vê essa luz em nós. Essa luz é Jesus. É essa luz que brilha nas trevas. Por isso que as trevas nos odeiam. Por isso que o mundo nos odeia e se opõe contra nós. Por causa que essa luz incomoda. Essa luz fosqueia os olhos do diabo. E ele tem raiva de nós. Porque ele sabe que ele não pode nos tocar, e nós sabemos quem ele é, e temos autoridade sobre ele e sobre as obras dele, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho veio para isso, para abrir os olhos dos cegos. Nós éramos cegos um dia, cegos espiritualmente, mas pela misericórdia e a bondade de Deus, ele enviou seu único filho, Jesus, para isso, foi Deus que quis. Irmãos, nós vamos ver aqui na palavra de Deus coisa linda, que você vê que desde antes que o mundo existisse, que coisa tremenda, Deus já tinha o plano de enviar Jesus a esse mundo para salvar a humanidade, porque Deus ele já sabia a tragédia que o ser humano iria passar, e ele já tinha tudo preparado. Quando aconteceu a tragédia, ele providenciou o envio do seu único filho para sofrer no nosso lugar. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 em diante. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de quem? De Jesus Cristo. Aqui a palavra diz para nós sermos sóbrios. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Lá no Velho Testamento, teve algumas pessoas que morreram esperando esta promessa se cumprir na vida deles. Mas eles não tiveram a oportunidade de chegar ao conhecimento disso aqui que nós conhecemos hoje. Esta revelação veio, Jesus veio encarnado, o Deus encarnado em Jesus, nos trazer essa boa notícia. Que a salvação é através do favor que Deus fez por cada um de nós, enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. E é isso que nós precisamos, irmãos. Presta muita atenção, queridos. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é o poder de Deus agindo na vida daquele que crê. É o poder de Deus agindo na vida daquele que crê. Deus, ele pega Jesus e envia para salvar a humanidade. E é isso que nós precisamos falar dentro dos nossos lares, para aquele familiar que resiste em querer ficar onde ele está, na idolatria, no engano e na cegueira espiritual. Jesus, ele morreu para não permitir que as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo um dia. A eternidade existe tanto para quem vai para a glória como quem vai para a perdição. E Jesus, ele sofreu, morreu, deu a vida, derramou sua vida, o seu sangue, para perdoar os nossos pecados, para não permitirmos que nós venhamos sofrer eternamente e nunca mais tem chance de sair de lá. Então o Evangelho é pregado por amor às almas perdidas, assim como nós estávamos perdidos. Mas nós sabemos que nós vivemos hoje num mundo corrompido, de um ser humano de coração extremamente endurecido, que hoje se tornou muito difícil se falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir. Umas porque não tem tempo, outras porque eu não quero, já tenho minha religião. Ninguém prega religião, nós não pregamos religião. Nós pregamos o poder de Deus, Jesus, o Salvador do mundo. Nós pregamos Jesus, o único assunto do Evangelho é Jesus de Nazaré. E isso é o que interessa. Passou disso, é balela. Nós temos que frisar que Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que nós podemos entregar a nossa vida para ele e confiar nele. Que ele nunca vai nos decepcionar e nunca vai nos abandonar. Porque o que ele já fez, ele já provou. E já fez tudo por nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe só o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Isso, ou seja, nós não temos que nos conformar com aquilo que nós antes nos faziam. E aí nós presenciamos algo e nós achamos que é normal. Não. Não é normal o cara ser viciado no álcool, não é normal o cara ser viciado no vício, não é normal o cara viver fazendo o que bem entende na cabeça, não é normal. Antes, nós éramos assim, andava pela nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filho da ira, como esses outros que não têm Jesus também. Nós éramos essas pessoas, filho da ira. Mas a partir do momento que fomos alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus enviar Jesus, foi um favor imerecido. Por que imerecido? Porque nós não merecíamos a salvação. Não foi algo que nós fomos atrás, foi Deus que nos atraiu através do Espírito Santo. E o Evangelho chegou até nós. E nós aceitamos esta palavra, o poder de Deus,
o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso que estamos aqui. E isso agrada ao coração do Pai. E nunca podemos, jamais, abandonar este caminho em nome do Senhor Jesus. E aqui ele diz, no versículo 14, para entender o 15, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, quando nós éramos ignorantes, é aquela pessoa que não conhece a verdade, é chamada de ignorante pela Bíblia, sem conhecimento. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda vossa maneira de viver. Essa é a qualidade do povo de Deus, coisa que muitos banalizaram. Santidade é algo que pouco se prega hoje, mas nós pregamos com santidade e pregamos contra o pecado em nome de Jesus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, falando de Deus, julga segundo a obra de cada um. Pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Cada um vai ser julgado pelas suas obras? Sim. Andai em temor, em respeito, durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui chegou o versículo 18. Sabendo, ou seja, olha o 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos nossos pais. Dá uma parada aqui. Versículo 18. Aqui o Pedro escreve, usado pelo Espírito Santo, e ele diz como que nós fomos resgatados do mundo. Fomos resgatados no mundo porque Jesus aceitou ir lá para o Calvário, aceitou pagar o preço. Lá foi onde ele nos resgatou. Foi ali na cruz onde ele derrotou os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado, ali na cruz, houve trevas. Quem é que já ouviu essa passagem? Que houve trevas no momento que o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Houve trevas. Ali houve trevas. O que é que representa trevas na Bíblia? Não é os demônios? Obra de quem? Das trevas, demônio. Ali houve trevas porque de tanto demônio que tinha ali, comemorando a derrota de Jesus, escureceu tudo. Ali eles estavam felizes porque eles acharam que derrotaram o Filho de Deus. Estavam comemorando, só que caíram do cavalo. No terceiro dia, Jesus falou: acabou, Satanás, vocês foram derrotados. E ali na cruz, ele pega o meu e o seu pecado e diz para Satanás, ele pega e mostra para o Satanás: está vendo essa cédula aqui que vocês tinham na mão de vocês, que acusava o meu povo? Ele rasgou. No momento que ele derramou seu sangue na cruz, ele rasgou a cédula de acusação, tomou das mãos do diabo e cravou na cruz. Para hoje, nós temos a liberdade de dizer que somos livres e nós não pertencemos ao mundo e Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas, a nossa alma, em nome dos Senhor. Foi por isso que ele aceitou ir para o Calvário, para salvar a mim e a você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Não temas, Deus é contigo. Amém, queridos? Não foi com dinheiro, com prata ou com ouro que nós somos resgatados, não. Fomos resgatados com o sangue de Jesus. E este sangue, ele nunca vai se apagar da minha e da sua vida. Somos selados por Deus. A palavra diz que nós somos selados pelo Espírito Santo.
Nós temos a marca, o selo de Cristo, a circuncisão no nosso coração. No Velho Testamento, a circuncisão era feita pelas mãos dos homens. Hoje, na graça, a circuncisão é no nosso coração. A Bíblia diz que nós somos selados, marcados, como propriedade de Deus. Quem é que fez isso? O sangue de Jesus, que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados, nos tirou das trevas, nos transportou para a luz e do poder do diabo nos entregou nas mãos de Deus. Somos filhos de Deus, cidadão do reino dos céus. Ninguém pode dizer o contrário, porque quem fez isso foi Jesus, com o seu próprio sangue. Ele selou. Ninguém desfaz o que ele fez, em nome do Senhor Jesus. A obra já está consumada, em nome de Jesus. É só continuar firme na fé, seguir adiante, não desviar do caminho. O melhor está esperando, a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lindo, né, irmãos? O Pedro diz que não foi com prata nem ouro que nós somos resgatados da vossa vã maneira de viver. Vivia de qualquer jeito. Mas o versículo 19. Ó, aqui como que nós fomos resgatados. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de quem mesmo? De mim e de você, por amor de vós, eu e você. Aqui ele diz que foi conhecido antes da fundação do mundo. Aqui é onde aqui é onde tem a revelação, aonde Deus revela o seu plano. Antes do que o mundo existisse, esse plano aqui de Jesus viria para salvar a humanidade, já estava prontinho nas mãos do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três já tinham esse plano preparado para quando a tragédia entrasse no mundo, o pecado, porque o pecado é uma tragédia na vida do ser humano. Deus já entrou com a providência, enviando o seu único filho, porque o plano já estava traçado, porque Deus sabia que o homem, ele ia se corromper. E aí Deus providenciou, enviou o Senhor Jesus para salvar a nossa vida, a nossa alma, salvar a humanidade, no nome do Senhor Jesus. E porque ele credes em Deus, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração, com coração puro, sendo de novo gerados. Olha o versículo 23. Sendo de novo gerado, não diz semente corruptível, porque quando nós nascemos de uma semente corruptível. E agora nós somos gerados de uma semente incorruptível. Por isso que Jesus diz que para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo da água e do Espírito. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus diz que aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então veja que a rejeição do Evangelho, quando a pessoa rejeita o Evangelho, está rejeitando a salvação, está rejeitando o Senhor Jesus. Irmão, é muito sério, quando você sai para evangelizar, as pessoas não querem nem falar com você, outros mudam até de calçada para você não entregar um panfleto que está falando ali de Cristo. Ali, pela ignorância da pessoa, ele está assinando a sua sentença de condenação eterna, pela sua ignorância. Mas o Senhor Jesus
assim como Paulo ele fala para Timóteo, pregue a tempos e fora de tempos, ouçam ou deixem de ouvir, o nosso papel é pregar em nome do Senhor Jesus. Aqueles que crêem serão salvos, aqueles que não crêem já estão condenados. Está lá escrito em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. E é isso que nos move, irmãos. É isso que nos move, é você saber que a eternidade aguarda a todos os seres humanos. A eternidade aguarda a todos os seres humanos. E se formos para a glória, amém, na glória eternamente. E se não for, é isso que dói no coração da gente. É isso que faz a gente sofrer. Assim como o Senhor Jesus sofreu, pagou o preço. Tem momentos que dá até falta de ar, de você está ali orando, você está meditando na palavra e você sabe o preço da rejeição ao Senhor Jesus. O preço é muito alto. E você sabe que quando a pessoa rejeita a Cristo, o fogo eterno lhe aguarda. E Deus não fez ninguém para ser lançado no lago de fogo. É tanto que ele prova o amor que tem pelas almas, que ele enviou seu filho para morrer no lugar delas. Mas, como Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Glória a Deus. Sendo de novo gerado, o versículo 23, de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados por esta palavra. Ou seja, nós precisamos, todo ser humano, ele precisa nascer de novo. Porque assim como Jesus diz lá, quando ele estava dando as instruções para Nicodemos em João 3, ali Jesus, ele fala para Nicodemos, Nicodemos, para que você possa entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Nicodemos falou, mas como pode ser uma coisa dessa? Eu sendo velho, nascer de novo, como que é isso, Senhor? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja a ignorância das pessoas quando se trata de vida espiritual. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei. Mas quando se trata de coisas espirituais, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Vai lá rapidinho, volta um pouquinho atrás. Você vai encontrar Efésios. Efésios capítulo 2. Daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. Capítulo 2, até o versículo 1 até o 10. Diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Falando de Deus. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediências. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha o que Paulo está falando aqui. O ser humano sem Jesus, olha como é que ele anda. Em quem no outro tempo, isso ele está falando em outro tempo, nós que éramos daquele tempo do mundo. Em quem no outro tempo andasse segundo o curso da onde? Deste mundo, segundo quem mesmo, segundo a vontade de quem que nós andávamos? O príncipe da potestade do ar. Ou seja, esses são demônios. Então as pessoas que andam sem Jesus, elas andam dominadas por esse príncipe das trevas, da potestade do ar, do espírito que agora, está vendo que é um espírito escrito com letra minúscula?
que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Filho de quê? Da ira, como os outros também, os outros que estão sem Jesus. Essa ira aqui é a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque o pecado, ele provoca a ira de Deus. Então, quando a pessoa ela anda fora dos caminhos, ela está provocando a ira de Deus. Para que essa ira seja retirada, a pessoa tem que se entregar para Cristo. Olhe o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois, e nos ressuscitou juntamente com quem? Com Ele, Jesus, e nos fez assentar onde mesmo, igreja? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Parece loucura. Pastor, mas eu estou aqui, como é que eu posso estar sentado lá? É isso aí. É para deixar todo mundo doido mesmo, louco, desesperado, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Só entende o espiritual quem é carnal não entende. Deus, ele considera as coisas que não foi como se já tivesse acontecido. Ou seja, estamos aqui, mas para Deus nós já estamos sentados ao lado de Cristo. É assim que ele nos vê, igreja. Então nós não podemos deixar de levar muito a sério a palavra do Senhor em nome de Jesus. Mas tem um propósito, porque é que ele fez tudo isso para nós e para o seu povo, para aquele obediente que é um seguidor de Cristo. Olha aqui no 7, para que foi que ele nos fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi para quê, pastor? Olha aqui. Está lendo comigo o versículo 7? Presta atenção, irmão. Se liga na palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha lá. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos mostrar as maravilhas. Só quem está no alto que vê as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Porque pela graça, pelo favor que Deus nos fez de enviar Jesus, sois salvos. Por meio de quê? Da fé em Cristo. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, mesmo que nós quiséssemos nos esforçar, não tinha como. A fé em Cristo foi dada a nós pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Não é mérito nenhum de ser humano. A salvação não é mérito de ninguém, é mérito do Senhor Jesus e do nosso Pai Todo-Poderoso. É mérito deles e não nosso. Imagine se fosse mérito do ser humano poder salvar alguém. Você não chegava nem perto desta pessoa. Você já vê aí uns pés de chinelo aí, que porque está na televisão, para você falar com o cara, tem que falar com 10 atrás, para chegar no comedor de arroz e feijão. Agora imagine se um cara desse, se um de nós, tivesse o poder de salvar um ser humano. Tinha que trazer um exército para botar ali, e mesmo assim você falava através de um telão para ninguém chegar perto de você. E Jesus, com toda a humildade, entrou no meio de todos, o Salvador do mundo, e ainda dizia, quando ele curava alguém, ele dizia, não conta para ninguém não, tá? Fica só com nós aqui. Hoje não. O cara foi curado com uma dor de cabeça, o cara tem que botar na televisão que o cara foi curado para mostrar para as pessoas que ele faz milagre. Milagre só Jesus sabe fazer e mais ninguém, irmãos. Está cheio dos enganadores por aí, os cães gulosos.
Está amarrado em nome de Jesus. Olha eu dizendo o 9. Não vem das obras, olha aí, ó, para que ninguém se glorie. Não é por mérito, por obras, que alguém vai ser salvo. É pela fé no Senhor Jesus. É através da graça e a fé no Senhor Jesus. Porque somos feituras de Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. Foi para isso que Ele nos chamou, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, e ponto final. Então, para que eu possa dizer que eu sou um filho de Deus, eu sou um crente de verdade, então tem que mostrar os frutos, porque Jesus falou que se conhece a árvore pelos frutos. Então tem que mostrar os meus frutos. Então não é simplesmente eu dizer que eu sou um crente e quero morar no reino do céu. Espera aí, mas eu tenho que dar frutos. Tem que dar fruto para Deus. Não é simplesmente só ter um rótulo. O rótulo não quer dizer nada. É a mesma coisa de você pegar uma garrafa de uma bebida cara ou uma bebida barata e pegar o rótulo de uma bebida cara e colocar lá. Não é a mesma coisa. Então, o rótulo não quer dizer nada. O que quer dizer é o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa humildade e a fé no único que pode salvar, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai em Romanos capítulo 6 e nós vamos orar em nome de Jesus. Para encerrar, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pega o versículo 12, 13 e 14, que Paulo diz assim, ó. Já achou aí, amados? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerem em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, por que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos desperta para o perigo. O Espírito Santo é aquele que está conosco, como um farol que está lá no trânsito, um farol vermelho. Quando ele vê o perigo, ele já alerta para o crente, o farol está vermelho. Só que para isso, Igreja de Cristo, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala, ele alerta. Todos os momentos ele está alertando a nós. Ele foi enviado para isso, como nosso ajudador. Por isso que lá em João 14, o Paulo e Jesus, ele chama o Espírito Santo de ajudador, consolador, Espírito da verdade. Ele aí foi enviado para nos ajudar nos momentos de perigo, nos momentos que a carne está tentando confundir a mente. Você tem que se levantar, repreender esse pensamento maligno, porque o Espírito Santo está ali para nos ajudar a orar, meditar na palavra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, para que esta presença do mal fique longe de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque o inimigo, todos os momentos, ele está lançando os seus dardos, mas nós temos o Espírito Santo que está sempre nos alertando. Cuidado, isso é perigoso. Tira isso de diante de você, tira isso diante dos seus olhos, tira isso do seu caminho. Isso é perigo. Ele constrange, e você está alerta, está repreendido em nome de Jesus, cai fora. E vai orar, vai se envolver com Deus, se distanciar destas tentações do Satanás, em nome de Jesus. Todos os momentos o inimigo está bombardeando o crente,
A mente, ele lança os dardos na mente. Ele lança na mente, é o ponto fraco. E nós não podemos aceitar. Temos que estarmos fortes, firmes na fé, alimentados espiritualmente, como estamos fazendo aqui, nos alimentando pela palavra de Deus, alimentando o nosso espírito, para que tenhamos ânimo para dizer não para as coisas do mundo, para as oferendas do capeta, e sempre estar alerta e atento, para discernir de quem é a voz que está falando conosco. Tem que ter discernimento de espírito, para discernir, para não confundir. Eu vou te ensinar para você nunca ser enganado por Satanás. Pastor, como é que eu vou discernir a voz de Satanás, que ele imita, igualzinho, ele imita. Satanás, ele imita igualzinho as vozes das pessoas, mas a voz do Espírito Santo ele não consegue imitar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele fala na mente, e o Espírito Santo fala no coração. Não tem como ele falar o coração do crente, Satanás não consegue. Mas o Espírito Santo, ele fala o nosso coração. Como que ele fala? Através de impulsos. Através de impulso que o Espírito Santo fala ao nosso coração. O diabo não tem essa capacidade, mas ele lança na mente. O Espírito Santo não fala na mente, fala aqui, ó, no coração. Por isso que nós jamais vamos ser enganados, só se quisermos. Mas se estiver atento e quer morar no reino dos céus, se esforça um pouquinho e você vai saber e discernir quem é que está falando contigo. Porque o Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, e você vai sentir que aquilo ali não tem nada de Deus. Então, porque a própria palavra diz que o homem espiritual discerne tudo e ninguém é discernido. Amém, irmãos?